A lei transgredida. Gnaeus Márcios, também conhecido como Coriolano, foi um grande herói militar da Roma Antiga. Na primeira metade do século V a.C., ele venceu muitas batalhas importantes, salvando várias vezes a cidade de uma catástrofe. Como passava a maior parte do tempo nos campos de batalha, poucos romanos o conheciam pessoalmente, o que o tornava, portanto, uma espécie de figura lendária. Em 454 a.C., Coriolano decidiu que era hora de explorar a sua reputação e entrar para a política. Concorreu às eleições para o alto posto de cônsul. Tradicionalmente, os candidatos a este cargo faziam um discurso público no início da disputa e a primeira coisa que Coriolano fez, ao aparecer diante do povo, foi exibir as dezenas de cicatrizes acumuladas durante 17 anos de lutas por Roma. Poucos na multidão realmente ouviram o longo discurso que se seguiu. Aquelas cicatrizes, provas de valor e patriotismo, comoveu o povo até às lágrimas. A eleição de Coriolano parecia certa. No dia da votação, entretanto, Coriolano entrou no fórum, escoltado por todo o Senado e pelos patrícios, pela aristocracia. Os plebeus que assistiram a isso ficaram incomodados com a bombástica demonstração de segurança num dia de eleição. E aí Coriolano falou de novo, dirigindo-se principalmente aos cidadãos ricos que o acompanhavam. Suas palavras foram arrogantes e insolentes. Afirmando a certeza da vitória na eleição, ele se vangloriou das suas proezas nos campos de batalha, fez piadas impertinentes que agradaram apenas aos patrícios, pronunciou acusações iradas contra seus adversários e especulou sobre as riquezas que traria para Roma. Desta vez o povo escutou. Não tinham percebido que o lendário soldado era também um fanfarrão comum. As notícias sobre o segundo discurso espalharam-se rápido por toda Roma, e o povo compareceu em peso para garantir que ele não fosse eleito. Derrotado, Coriolano voltou para o campo de batalha, amargurado e jurando se vingar dos plebeus que haviam votado contra ele. Semanas depois, um grande carregamento de grãos chegou em Roma. O Senado estava disposto a distribuir o alimento para o povo, de graça, mas quando eles estavam se preparando para votar a questão, Coriolano surgiu em cena e tomou a palavra. A distribuição, argumentou ele, teria um efeito nocivo sobre a cidade em geral. Vários senadores pareceram se convencer disso, e a proposta de distribuição foi posta em dúvida. Coriolano não parou por aí. Seguiu condenando o próprio conceito de democracia, defendeu a ideia de se livrar dos representantes do povo, os tribunos, e entregar o governo da cidade aos patrícios. Quando as palavras do último discurso de Coriolano chegaram aos ouvidos do povo, a sua ira não teve limites. Os tribunos foram enviados ao Senado para exigir que Coriolano se apresentasse diante deles. Coriolano recusou. Rebeliões estouraram por toda a cidade. O Senado, temendo a ira do povo, finalmente votou a favor da distribuição dos grãos. Os tribunos se tranquilizaram, mas o povo continuou exigindo que Coriolano falasse com eles e pedisse desculpas. Se ele se arrependesse e concordasse em guardar para si mesmo as suas opiniões, teria permissão para voltar ao campo de batalha. Coriolano se apresentou mais uma vez diante do povo, que o escutou em extasiado silêncio. Ele começou devagar e suave, mas conforme o discurso prosseguia, foi ficando cada vez mais grosseiro. E novamente lá estava ele insultando com veemência. Seu tom era arrogante, sua expressão desdenhosa. Quanto mais ele falava, mais o povo se zangava. Finalmente gritaram tanto que ele teve de se calar. Os tribunos conferenciaram, condenaram Coriolano à morte e ordenaram que os magistrados o levassem imediatamente ao alto da rocha Tarpeia e o jogassem lá de cima. A multidão encantada apoiou a decisão. Os patrícios, entretanto, conseguiram intervir e a sentença foi transformada em degredo perpétuo. Quando o povo soube que o grande herói militar de Roma nunca mais voltaria à cidade, saiu comemorando pelas ruas. Na verdade, ninguém jamais viu comemoração semelhante, nem mesmo depois da derrota de um inimigo estrangeiro. Interpretação.
Antes de entrar para a política, o nome de Coriolano evocava respeito. Seus feitos nos campos de batalha o mostravam como um homem de grande bravura. Como ele era pouco conhecido pelos cidadãos de Roma, lendas de todos os tipos foram sendo acrescentadas ao seu nome. Mas assim que ele apareceu diante dos cidadãos romanos, manifestando suas opiniões, toda essa grandeza e mistério se foi. Ele se gabava e esbravejava como um soldado comum, insultava e injuriava o povo como se sentisse ameaçado e inseguro. De repente, ele não era aquilo que o povo imaginava. A discrepância entre a lenda e a realidade foi uma decepção muito grande para os que gostariam de acreditar nele como um herói. Quanto mais Coriolano falava, menos poderoso parecia. A pessoa que não consegue controlar suas palavras mostra que não tem controle sobre si mesma e não merece respeito. Se Coriolano tivesse falado menos, as pessoas não teriam tido motivo para se ofender. Jamais teriam conhecido os seus verdadeiros sentimentos. Ele teria conservado a sua aura poderosa, teria certamente sido eleito cônsul e realizado seus objetivos antidemocráticos. Mas a língua humana é um animal selvagem que poucos conseguem dominar. Está sempre se esforçando para sair da jaula e, se não for domesticado, vira uma fera e vai lhe dar problemas. Não acumula poder quem joga fora a riqueza das suas palavras. A ostra se abre totalmente na lua cheia. Quando o caranguejo a vê, joga uma pedrinha ou alga marinha, ela não pode mais se fechar e serve de alimento para ele. Tal é o destino de quem abre demais a boca e se coloca, portanto, à mercê do seu ouvinte. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Fim de nota. A lei observada. Na corte do rei Luís XIV, nobres e ministros passavam dias e noites discutindo questões de Estado, conferenciavam, discutiam, faziam e desfaziam alianças e discutiam de novo, até que finalmente chegava um momento crítico. Dois eram escolhidos para representar os diferentes lados do problema para Luís, que era quem ia decidir o que fazer. Depois que estas pessoas eram escolhidas, todos discutiriam mais um pouco. Como falar? O que agradaria a Luís? O que o aborreceria? Em que hora do dia os representantes deveriam procurá-lo? E em que parte do Palácio de Versalhes? Que expressão teriam em seus rostos? E aí, depois de tudo definido, era a hora crítica. Os dois homens se aproximavam de Luís, sempre um problema delicado, e quando finalmente conseguiam a sua atenção, falavam sobre o que tinham discutido, explicando as opções em detalhes. Luís escutava em silêncio, uma expressão enigmática no rosto. No final, quando os dois terminavam as suas apresentações e lhe pediam a sua opinião, o rei olhava para eles e dizia, "Verei", e se afastava. Os ministros e cortesãos não ouviam mais nenhuma palavra do rei sobre o assunto, simplesmente viam o resultado, semanas depois, quando ele tomava uma decisão e agia. Ele não se preocupava em consultá-los de novo. Interpretação. Luís XIV era um homem de pouquíssimas palavras. Sua observação mais famosa é "l'état c'est moi", o Estado sou eu. Nada poderia ser mais enérgico e, no entanto, mais eloquente. Seu infame "verei" era uma das várias frases extremamente curtas que ele usava para todos os tipos de solicitação. Luís nem sempre foi assim. Quando jovem era conhecido por falar muito, encantado com a própria eloquência. Posteriormente ele mesmo se impôs essa taciturnidade, uma representação, a máscara que ele usava para deixar em suspenso todos que estavam abaixo dele. Ninguém sabia exatamente o que ele pensava ou seria capaz de prever as suas reações. Ninguém podia tentar enganá-lo, dizendo o que achavam que ele desejava ouvir, porque ninguém sabia o que ele desejava ouvir. Enquanto falavam e falavam para o silencioso Luís, revelavam cada vez mais sobre si mesmos, informações que ele mais tarde usaria contra eles com grande proveito. No final, o silêncio de Luís mantinha as pessoas ao seu redor aterrorizadas e sob o seu domínio. Como Saint-Simon escreveu,
Ninguém como ele sabia vender suas palavras, seus sorrisos, até seus olhares. Tudo nele era valioso porque ele criava diferenças, e sua majestade se acentuava com a escassez de suas palavras. Para um ministro, é ainda mais prejudicial dizer tolices do que cometê-las. Cardeal de Retz, 1613-1679. As chaves do poder. O poder é de várias maneiras um jogo de aparências, e quando você diz menos do que necessário, inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é. O seu silêncio deixará as outras pessoas pouco à vontade. Os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar. Precisam saber o que o outro está pensando. Se você controla cuidadosamente o que revela, eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos. As respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva, e eles, nervosos, se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e suas fraquezas. Eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados e irão para casa pensar em todas as palavras que você disse. Esta atenção extra, suas parcas observações, só aumentará o poder que você tem. Dizer menos do que o necessário não é só para os reis e estadistas, em quase todas as áreas da vida. Quanto menos você diz, mais profundo e misterioso parece. Quando jovem, o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando. Elas se voltariam contra você, subverteriam seus desejos, desobedeceriam a você por simples perversidade. Certa vez ele disse a um amigo: "Aprendi que, na verdade, você tem mais poder quando fica de boca fechada." No final da sua vida, Warhol usava esta estratégia com grande sucesso. Suas entrevistas eram exercícios de discurso oracular. Ele dizia coisas vagas e ambíguas e ao entrevistador se contorcia tentando entender, imaginando haver nas suas frases, quase sempre sem sentido, algo profundo. Warhol raramente falava de seu trabalho, deixava a interpretação para os outros. Dizia ter aprendido esta técnica com o mestre do enigma, Marcel Duchamp, outro artista do século XX que cedo percebeu que, quanto menos falava de seu trabalho, mais as pessoas falavam sobre ele. E quanto mais elas falavam, mais valiosas as suas obras ficavam. Falando menos do que o necessário, você cria a aparência de significado e de poder. Também, quanto menos você diz, menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso. Em 1825, um novo czar, Nicolau I, subiu ao trono da Rússia. Imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse, que suas indústrias e estruturas civis se igualassem à do resto da Europa. Esmagando brutalmente esta revolta, a insurreição de dezembro, Nicolau I condenou à morte um de seus líderes, Kondrat Ryleyev. No dia da execução, Ryleyev subiu ao patíbulo, a corda no pescoço. O alçapão se abriu, mas quando Ryleyev ficou suspenso no ar, a corda se rompeu e ele foi ao chão. Na época, essas ocorrências eram sinal de providência ou vontade divina e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado. Quando Ryleyev se levantou, sujo e arranhado, mas acreditando que estava com o pescoço a salvo, gritou para a multidão: "Estão vendo? Na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda." Um mensageiro seguiu imediatamente para o Palácio de Inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido. Apesar de irritado com essa reviravolta frustrante, Nicolau I começou a assinar o perdão, mas aí Ryleyev disse alguma coisa depois deste milagre? O czar perguntou ao mensageiro. "Senhor", o mensageiro respondeu, "ele disse que na Rússia não se sabe nem fazer uma corda." "Nesse caso", disse o czar, "vamos provar o contrário", e rasgou o perdão. No dia seguinte, Ryleyev foi para a forca de novo, desta vez a corda não se partiu. Aprenda a lição. As palavras, depois de pronunciadas, não podem ser tomadas de volta. Mantenha-as sob controle.
Cuidado particularmente com o sarcasmo. A satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela. Imagem. O oráculo de Delfos. Quando as pessoas consultavam o oráculo, a sacerdotisa pronunciava algumas palavras enigmáticas que pareciam muito importantes e significativas. Ninguém desobedecia às palavras do oráculo. Elas tinham poder sobre a vida e a morte. Autoridade. Não abra a boca antes dos seus subordinados. Quanto mais você permanecer calado, mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes. Quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes, eu posso compreender suas verdadeiras intenções. Se o soberano não é misterioso, os ministros terão oportunidade de se aproveitar. Han Fei-tse, filósofo chinês, século III a.C. O inverso. Há momentos em que não é sensato ficar calado. O silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança, especialmente nos seus superiores. Um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava. Ficar em silêncio e dizer menos do que o necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela, portanto, e na ocasião certa. Ocasionalmente é mais sensato imitar o bobo da corte, que se faz de tolo, mas sabe que é mais esperto do que o rei. Ele fala e distrai todo mundo, ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim. Às vezes, as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros. Enchendo seus ouvintes com palavras, você os distrai e hipnotiza. Quanto mais você falar, menos eles desconfiam de você. A verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora, mas como sinal de incompetência e ingenuidade. Isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos. Falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é, você pratica dissimulação com muito mais facilidade. Notas. Sem sorte, o roteirista de cinema Michael Arlen foi para Nova York em 1944. Para afogar suas tristezas, ele foi visitar o famoso restaurante 21. No saguão, ele cruzou com Sam Goldwyn, que lhe deu o conselho um tanto quanto pouco prático de comprar cavalos de corrida. No bar, Arlen encontrou Louis B. Mayer, velho conhecido, que lhe perguntou sobre seus planos para o futuro. Acabei de falar com Sam Goldwyn, começou Arlen. Quanto ele lhe ofereceu? Interrompeu Mayer. Não o bastante, respondeu ele evasivo. Aceitaria 15 mil para trabalhar 30 semanas? Perguntou Mayer. Não houve hesitação desta vez. Sim, disse Arlen. The Little Brown Book of Anecdotes, Clifton Fedman, edição de 1985. Uma história muito contada sobre Kissinger, sobre um relatório no qual Winston Lord passara dias trabalhando. Depois de entregá-lo a Kissinger, Lord recebeu de volta com a anotação. É o melhor que você pode fazer? Lord redigiu tudo de novo e finalmente reapresentou o relatório. Lá voltou ele com a mesma breve pergunta. Depois de redigi-lo mais uma vez e mais uma vez ler a mesma pergunta de Kissinger, Lord retrucou. Diabos, é assim, é o melhor que eu posso fazer. Ao que Kissinger respondeu. Ótimo, acho que desta vez vou ler. Kissinger, Walter Isaacson, 1992. O rei Luís XIV guarda o mais impenetrável sigilo sobre questões de Estado. Os ministros participam das reuniões de conselho, mas ele só lhes confessa seus planos depois de muito refletir e chegar a uma decisão definitiva. Gostaria que vocês vissem o rei. Sua expressão é inescrutável, seus olhos como os de uma raposa. Jamais discute questões de Estado com seus ministros em conselho. Quando fala com as pessoas da corte, refere-se apenas às suas respectivas prerrogativas ou deveres. Até a sua frase mais banal soa como um oráculo. Plínio Visconti, citado em Louis XIV, Louis Berthier, 1928.
As palavras irreverentes de um súdito com frequência lançam raízes mais profundas do que a lembrança de maus atos. O falecido conde de Essex disse à rainha Elizabeth que suas condições eram tão enviesadas quanto a sua carcaça, mas isso lhe custou a cabeça, o que a sua insurreição não lhe teria custado, não fosse esse discurso. Sir Walter Raleigh, 1554-1618. Fim de notas. Pasta 5. Lei 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. Julgamento. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação, apenas você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável, esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos, minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. A Lei Observada 1. Durante a Guerra dos Três Reinos, na China, 207 e 265 d.C., o grande general Shuko Liang, chefiando as forças do reino Shu, despachou o seu enorme exército para um campo distante, enquanto descansava numa cidadezinha junto com um punhado de soldados. De repente, os sentinelas chegaram correndo com a notícia alarmante de que um exército inimigo com mais de 150 mil homens, liderados por Sima Yi, se aproximava. Com apenas uma centena de homens para defendê-lo, a situação de Shuko Liang era desesperadora. O inimigo finalmente ia capturar o famoso líder. Sem lamentar o seu destino, ou perder tempo tentando imaginar como tinha sido apanhado, Liang ordenou às suas tropas que arriassem as bandeiras, abrissem os portões da cidade e se escondessem. Ele então se sentou na parte mais visível do muro da cidade, vestido com um manto taoísta. Acendeu incenso, dedilhou seu alaúde e começou a cantar. Minutos depois viu-se aproximando o exército inimigo, uma falange interminável de soldados. Fingindo não ter percebido nada, ele continuou cantando e tocando o alaúde. Logo o exército estava diante dos portões da cidade. À frente vinha Sima Yi, que na mesma hora reconheceu o homem no muro. Ainda assim, com os soldados impacientes para atravessar os portões abertos da cidade desprotegida, Sima Yi hesitou, conteve-os e estudou Liang sobre o muro. Em seguida ordenou a rápida e imediata retirada. Interpretação. Shuko Liang era conhecido como o Dragão Adormecido. Suas façanhas na Guerra dos Três Reinos eram lendárias. Certa vez um homem, dizendo ser um tenente inimigo descontente, apareceu no seu acampamento oferecendo ajuda e informação. Liang, na mesma hora, viu que era uma armadilha. O homem era um falso desertor e deveria ser decapitado. No último minuto, entretanto, o machado já ia descendo. Liang suspendeu a execução e propôs poupar a vida do homem se ele concordasse em ser um agente duplo. Agradecido e aterrorizado, o homem concordou e começou a fornecer informações ao inimigo. Liang venceu batalha atrás de batalha. Em outra ocasião, Liang roubou um selo militar e forjou documentos despachando as tropas do inimigo para localidades distantes. As tropas dispersas, ele conseguiu capturar 3 cidades e assim controlar todo o corredor do reino inimigo. Ele também levou o inimigo, certa vez, a acreditar que um dos seus melhores generais era um traidor, forçando o homem a fugir e juntar forças com Liang. O Dragão Adormecido cultivou cuidadosamente a sua reputação de homem mais astuto da China, aquele sempre com um truque escondido na manga. Eficaz quanto qualquer outra arma, esta reputação amedrontava o inimigo. Sima Yi tinha lutado contra Shuko Liang dezenas de vezes e o conhecia bem. Quando ele chegou à cidade vazia, com Liang rezando em cima do muro, ficou atordoado.
O manto taoísta, o canto, o incenso, aquilo tinha que ser um jogo de intimidação. O homem, evidentemente, estava brincando com ele, desafiando-o a cair numa armadilha. O jogo era tão óbvio que por um momento Yi chegou a pensar que Liang estava realmente sozinho e desesperado, mas ele tinha tanto medo de Liang que não ousou se arriscar. Assim é o poder da fama, capaz de colocar um enorme exército na defensiva até forçá-lo a bater em retirada, sem atirar uma única flecha. Pois, como diz Cícero, até os que condenam a fama querem os seus nomes no título dos livros que escrevem contra ela, e esperam se tornar famosos por desprezá-la. Tudo mais está sujeito à barganha. Permitimos que nossos amigos fiquem com nossos bens e nossas vidas, se for necessário, mas é raro dividirmos nossa fama e darmos de presente para alguém a nossa reputação. Montaigne, 1533-1592. A Lei Observada 2. Em 1841, o jovem P.T. Barnum, tentando estabelecer a sua reputação como o principal empresário teatral nos Estados Unidos, decidiu comprar o American Museum, em Manhattan, e transformá-lo numa coleção de curiosidades que garantiriam a sua fama. O problema era que ele não tinha dinheiro. Estavam pedindo $15.000 pelo museu, mas Barnum conseguiu redigir uma proposta que atraiu os donos da instituição, apesar de substituir o dinheiro vivo por dezenas de garantias e referências. Os proprietários chegaram a um acordo verbal com Barnum, mas, no último minuto, o principal sócio mudou de ideia, e o museu e sua coleção foram vendidos para os diretores do Peale's Museum. Barnum ficou furioso, mas o sócio explicou que negócio era negócio. O museu tinha sido vendido a Peale's, porque Peale's tinha reputação, e Barnum não. Barnum imediatamente decidiu que se ele não tinha uma reputação para bancá-lo, o seu único recurso era arruinar a do Peale's. Por conseguinte, ele iniciou uma campanha pelos jornais com cartas que chamavam os proprietários de um bando de diretores de banco falidos que não tinham ideia do que era dirigir um museu ou entreter as pessoas. Ele alertou o público contra a compra de ações do Peale's, visto que a compra de mais de um museu pela empresa invariavelmente reduziria mais ainda os seus recursos. A campanha funcionou. As ações caíram e, sem confiar mais no passado e na reputação do Peale's, os donos do American Museum descumpriram o acordo e venderam tudo para Barnum. Levou anos para Peale's se recuperar e eles jamais esqueceram o que Barnum tinha feito. O próprio Peale decidiu atacar Barnum, criando uma reputação de entretenimentos para intelectuais, promovendo os programas do seu museu como mais científicos do que os do seu vulgar concorrente. O mesmerismo, hipnotismo, era uma das atrações científicas do Peale's e por um tempo atraiu grandes multidões e teve bastante sucesso. Para revidar, Barnum decidiu atacar mais uma vez a reputação do Peale's. Barnum organizou uma sessão de hipnotismo rival em que ele mesmo aparentemente colocava em transe uma menina. Assim que ela pareceu estar em sono profundo, ele tentou hipnotizar outros membros da plateia. Porém, por mais que tentasse, nenhum dos espectadores cedeu ao seu feitiço e muitos começaram a rir. Barnum, frustrado, finalmente anunciou que, para provar que o transe da menina era real, cortaria um dos seus dedos sem que ela percebesse. Mas enquanto ele afiava a faca, a menina regalou os olhos e saiu correndo, para deleite da plateia. Ele repetiu esta e outras paródias durante várias semanas. Em breve ninguém mais conseguia levar a sério os espetáculos de Peale e a frequência caiu. Em poucas semanas o espetáculo fechou. Nos anos seguintes, Barnum estabeleceu uma reputação de ousadia e consumado domínio de cena que durou pelo resto da sua vida. A reputação do Peale, ao contrário, jamais se recuperou. Interpretação. Barnum usou duas táticas diferentes para arruinar a reputação do Peale. A primeira foi simples, semeou dúvidas quanto à estabilidade e solvência do museu.
A dúvida é uma arma poderosa. Quando você a levanta com boatos insidiosos, seus adversários ficam num dilema terrível. Por um lado, eles podem negar a boataria, podem até provar que partiu de você, mas uma camada de suspeita permanece. Por que tanto desespero para se defender? Talvez o boato tenha alguma verdade. Se por outro lado eles tomarem um caminho mais fácil e ignorarem você, as dúvidas não refutadas aumentarão ainda mais. Feito corretamente, espalhar boatos pode enfurecer e desestabilizar tanto seus rivais que, defendendo-se, eles cometerão inúmeros erros. Esta é a arma perfeita para quem não pode começar contando com a própria reputação. Quando já tinha sua própria fama, ele usou a segunda tática mais suave, a sessão de hipnotismo, de mentira, e ridicularizou a do rival. Esta também teve muito sucesso. Quando você já tem uma sólida base de respeito, ridicularizar o seu adversário ao mesmo tempo o coloca na defensiva e melhora sua própria reputação. A difamação e o insulto flagrante são fortes demais neste ponto. Eles são feios e podem magoar você mais do que ajudar. Farpas gentis e chacotas, no entanto, sugerem que você tem noção suficiente do seu próprio valor para dar umas boas risadas às custas do seu rival. Uma fachada humorística pode mostrar você como um artista inofensivo, enquanto vai minando a reputação do seu rival. É mais fácil suportar uma consciência pesada do que a má reputação. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. As chaves do poder. As pessoas que nos cercam, até nossos melhores amigos, serão sempre até um certo ponto misteriosas e inescrutáveis. Suas personalidades possuem nichos secretos que elas não revelam. Se ficarmos pensando muito nisso, o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda, porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas. Portanto, preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos: roupa, gestos, palavras, atos. Na esfera social, as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos, e você não deve se iludir acreditando em outra coisa. Um escorregão em falso, uma estranha ou repentina mudança na sua aparência pode se mostrar desastroso. Esta é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo. Essa reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências, distraindo os olhos inquisidores dos outros e impedindo que eles saibam como você é realmente, e dando a você um certo controle sobre como o mundo o julga, uma posição poderosa. A reputação tem um poder mágico. Com um só golpe da varinha, ela pode dobrar a sua força, pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. Na antiga corte chinesa do reino Wei, havia um homem chamado Mi-Tzu Hsiya, que tinha fama de suprema civilidade e gentileza. Ele se tornou o favorito do governante. A lei em Wei dizia que aquele que viajar escondido na carruagem do governante terá os pés cortados. Mas, quando a mãe de Mi-Tzu Hsiya ficou doente, ele usou a carruagem real para visitá-la, fingindo ter autorização para isso. Quando o governante descobriu, disse: como Mi-Tzu Hsiya é cumpridor dos seus deveres, por sua mãe ele até se esqueceu de que estava cometendo um crime que o faria perder os pés. Em uma outra ocasião, os dois estavam passeando num pomar. Mi-Tzu Hsiya começou a comer um pêssego que ele não ia conseguir comer inteiro e deu ao governante a outra metade. O governante observou: você me ama tanto que até se esquece do gosto da própria saliva e me deixa comer o resto do pêssego. Mais tarde, entretanto, os cortesãos invejosos, espalhando o boato de que Mi-Tzu Hsiya era dissimulado e arrogante, conseguiram prejudicar a sua reputação. O governante passou a ver as suas atitudes sob uma nova luz.
Este sujeito, certa vez, viajou na minha carruagem sob a falsa alegação de que estava autorizado por mim. Ele contou aos cortesãos com raiva e, de outra feita, me deu um pêssego comido pela metade, pelas mesmas atitudes que tinha encantado o governante quando ele era o favorito. Mitsuhishi agora teve que pagar. O destino dos seus pés dependia unicamente da força da sua reputação. No início você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante, seja generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você. Aí então faça com que o maior número possível de pessoas conheça a sua reputação. Sutilmente, entretanto, tome cuidado para construí-la aos poucos e sobre bases firmes, e veja como ela se espalha como fogo selvagem. Uma sólida reputação aumenta sua presença e exagera sua força sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito, até medo. Nas lutas no deserto da África do Norte durante a Segunda Guerra Mundial, o general alemão Erwin Rommel tinha fama por sua astúcia e pelas manobras dissimuladas que eram o terror de todos que o enfrentavam. Mesmo quando suas forças ficaram reduzidas e os britânicos tinham 5 vezes mais tanques do que ele, cidades inteiras eram evacuadas com a notícia da sua aproximação. Como se diz, a sua fama inevitavelmente chega antes, e se ela inspira respeito, grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena ou pronunciar uma simples palavra. O seu sucesso parece predestinado por seus triunfos no passado. Grande parte do sucesso da diplomacia de vai-vem de Henry Kissinger baseava-se na sua fama de nivelador de diferenças. Ninguém queria parecer tão irracional que Kissinger não pudesse controlar. Um tratado de paz parecia um fato consumado assim que o nome de Kissinger era envolvido nas negociações. Faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica. Esta única qualidade, a eficiência, digamos, ou a sedução, torna-se uma espécie de cartão de visita que anuncia a sua presença e enfeitiça os outros. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes. Casanova usava sua reputação de grande sedutor para abrir caminho para suas futuras conquistas. As mulheres que escutavam falar de seus poderes ficavam cheias de curiosidade e queriam descobrir por elas mesmas o que o fazia ter tanto sucesso no amor. Talvez você já tenha manchado a sua reputação e não possa mais criar outra. Sendo assim, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contraponha à sua, usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu. É difícil, por exemplo, limpar a reputação de desonesto sozinho, mas um modelo de honestidade pode ajudar. Quando P.T. Barnum quis limpar a sua fama de promover espetáculos vulgares, ele trouxe a cantora Jane Lind da Europa. A sua reputação era de alta classe, estelar, e a turnê pela América, patrocinada por Barnum, melhorou muito a imagem dele. Da mesma forma, os grandes barões ladrões na América do século XIX, durante muito tempo não conseguiram se livrar da fama de crueldade e mesquinharia. Só depois que começaram a colecionar peças de arte e nomes como Morgan e Frick se tornaram permanentemente associados aos de Da Vinci e Rembrandt, eles conseguiram melhorar a sua imagem desagradável. Reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado. Especialmente quando você está começando, deve protegê-la rigidamente, prevendo todos os ataques. Quando ela estiver sólida, não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores de seus inimigos. Isso revela insegurança, falta de confiança na sua reputação. Pegue o caminho mais fácil e jamais demonstre desespero na hora de se defender. Por outro lado, o ataque à reputação de outro homem é uma arma poderosa, particularmente se você tem menos poder do que ele. Ele tem muito mais a perder numa disputa como essa, e a sua própria reputação, ainda pequena, é um alvo pequeno quando ele tenta atirar de volta.
Barnum usou essas campanhas com grande eficácia no início da carreira, mas esta tática deve ser praticada com habilidade. Você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha. Se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo, estará inadvertidamente arruinando a sua. Thomas Edison, considerado o inventor que controlou a eletricidade, acreditava que um sistema viável deveria se basear na corrente contínua, DC, quando o cientista sérvio Nikola Tesla pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada, AC. Edison ficou furioso. Ele decidiu acabar com a reputação de Tesla, fazendo o público acreditar que o sistema AC era inerentemente inseguro e Tesla responsável por promovê-lo. Com este objetivo, ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e os eletrocutou, matando-os com uma corrente AC. Não bastando isso, em 1890, ele conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York procedessem à primeira execução de um condenado à morte com choque elétrico, usando uma corrente AC. Mas todas as experiências de eletrocução realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas. A carga era muito fraca e o homem ficou só meio morto. Na execução, que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo Estado no país, o procedimento teve de ser repetido. Foi um espetáculo horrível. Embora a longo prazo, o que subsistiu foi o nome de Edison. Na época, sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla. Ele se retraiu. A lição é simples. Não exagere em ataques como este, porque chamará mais atenção para sua própria índole vingativa do que para a pessoa que você está difamando. Quando a sua própria reputação é sólida, use táticas mais sutis, como a sátira e o ridículo, para enfraquecer o seu adversário enquanto você se mostra um charmoso brincalhão. O poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho. Qualquer outra atitude prejudicaria a sua temível reputação. Imagem: a mina de diamantes e rubis. Você cava e encontra, e sua riqueza está garantida. Proteja-a com a própria vida. Ladrões e assaltantes surgirão de todos os lados. Não considere garantida a sua riqueza e renove-a constantemente. O tempo diminuirá o seu brilho e enterre-a onde não possa ser vista. A autoridade. Portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia e garantisse que, onde quer que chegue como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação, pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual em seguida é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Baldassare Castiglione, 1478-1529. O inverso. Não há inverso. A reputação é crítica. Não há exceções a esta lei. Talvez não se importando com o que as pessoas pensem a seu respeito, você ganhe fame de insolente e arrogante, mas esta por si só é uma imagem valiosa. Oscar Wilde a usou com grande proveito. Visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia, nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira como as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isso por você. Seja dono do seu próprio destino e também da sua reputação. Notas: os animais atingidos pela peste. Uma assustadora epidemia enviada à Terra pela intenção divina de manifestar a sua fúria a um mundo pecador, nomeando-a corretamente, a peste, aquele frasco de virulência de Aqueronte, caiu sobre todos os animais. Nem todos morreram, mas todos estavam quase mortos e nenhum mais tentava encontrar novo combustível que alimentasse as chamas bruxuleantes da vida.
nenhum alimento excitava os seus desejos, lobos e raposas não vagavam mais em busca de presas inofensivas e indefesas, e o pombo não se acasalava com a pomba, pois o amor e a alegria tinham desaparecido. O leão tomou a palavra dizendo: Caros amigos, não duvido que seja pelos altos desígnios celestes que sobre nós pecadores a desgraça deva cair, que o mais pecador entre nós seja vítima do vingativo Espírito Celestial e possa ele alcançar a salvação por todos nós, pois a história nos ensina que nestas crises devemos fazer sacrifícios. Sem ilusões e com um olhar severo, examinemos nossas consciências. Conforme recordo, para acalmar meu apetite, devorei muitas ovelhas que nenhum mal me haviam feito, e até no meu tempo eram conhecidas por ensaiar a flauta pastoril. Se necessário for, portanto, morrerei. Mas suspeito que outros devam ter também os seus pecados. É justo que todos façam o possível para definir o mais culpado. Senhor, o senhor é um rei bom demais, começou a raposa. Tais escrúpulos são muito delicados. Eu juro, comer ovelha, esse rebanho profano e vulgar, isso é pecado? Não, senhor. Basta para tal súcia ser devorada por alguém como o senhor. Enquanto dos pastores podemos dizer que eles mereceram tudo de pior que já tiveram. Deles é o grupo que sobre nós, animais, conspira uma frágil e sonhada influência. Assim falou a raposa, e aplausos bajuladores se fizeram ouvir sonoros. Enquanto ninguém ousava olhar friamente para as ofensas mais imperdoáveis do urso, do tigre e de outras eminências, cada um deles, não importa de que raça vil, era realmente um santo, todos concordavam. Aí veio o burro dizer: Eu me lembro de uma vez estar cruzando os prados de uma abadia quando a fome, a vegetação e a abundância e, ademais, não tenho dúvida, um ímpeto de ganância tomou conta de mim e eu arranquei uma porção de grama a qual, francamente, eu não tinha nenhum direito. Todos, sem demora, marcaram cerrada a perseguição ao burro. Um lobo, com alguma instrução, testemunhou que aquele animal amaldiçoado merecia o desprezo deles. Aquele autor imprudente dos seus lamentáveis apuros merecia nada menos do que ser enforcado. Que vilania sequestrar a grama alheia! Só com a morte ele poderia expiar um crime tão hediondo, como ele fica sabendo muito bem. O tribunal, seja você rico ou pobre, o pintará sucessivamente de branco ou de preto. As melhores fábulas de La Fontaine, Jean de La Fontaine, 1621-1695. Pasta 6. Lei 6. Chame atenção, a qualquer preço. Julgamento. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Parte 1. Cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. Chame a atenção sobre você criando uma imagem inesquecível, até controvertida. Faça escândalo, faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder. Que falem mal, mas falem de você. A lei observada. P.T. Barnum, o principal empresário de espetáculos teatrais da América no século XIX, começou a sua carreira como assistente do dono de um circo, Aaron Turner. Em 1836, o circo parou em Anápolis, Maryland, para uma série de apresentações. No dia da estreia, de manhã, Barnum saiu para dar um passeio vestindo um terno preto novo. As pessoas começaram a segui-lo. Alguém na multidão, que ia crescendo, gritou que ele era o reverendo Ephraim K. Avery, famoso por ter sido absolvido da acusação de assassinato, mas que a maioria dos americanos considerava culpado. A turba, enraivecida, rasgou a roupa de Barnum e estava prestes a linchá-lo. Depois de apelos desesperados, Barnum finalmente os convenceu a segui-lo até ao circo, onde ele mostraria sua identidade.
Uma vez lá, o velho Turner confirmou que tudo tinha sido uma piada. Ele mesmo tinha espalhado o boato de que Barnum era Avery. A multidão se dispersou, mas Barnum, que escapou de morrer, não achou graça. Ele queria saber o que teria levado seu patrão a fazer essa brincadeira. Meu caro Barnum, respondeu Turner, foi tudo pelo nosso bem. Lembre-se, o que precisamos para garantir o sucesso e a notoriedade. E, na verdade, todos na cidade estavam comentando a farsa, e o circo ficou abarrotado de gente naquela noite e em todas as outras que permaneciam em Anápolis. Barnum aprendeu uma lição para o resto da vida. A primeira grande aventura de Barnum sozinho foi o American Museum, uma coleção de excentricidades localizada em Nova York. Um dia um mendigo se aproximou de Barnum na rua. Em vez de dinheiro, Barnum resolveu lhe dar um emprego. Voltando com ele ao museu, deu ao homem 5 tijolos e lhe disse para percorrer devagar vários quarteirões. Em determinados pontos, o sujeito deveria colocar um tijolo na calçada, ficando sempre com um na mão. No percurso de volta, ele deveria ir substituindo o tijolo que estava na rua pelo que tinha na mão. O tempo todo ele deveria se manter sério e não responder a nenhuma pergunta. De volta ao museu, ele deveria entrar, dar uma volta lá dentro, depois sair pela porta de trás e refazer o mesmo circuito de distribuição de tijolos. Na primeira passagem do homem pelas ruas, várias pessoas observaram seus movimentos misteriosos. Lá pelo quarto circuito, os observadores se aglomeraram ao redor dele, discutindo o que ele estava fazendo. Todas as vezes que ele entrava no museu, era seguido por pessoas que compravam ticket de entrada para continuar observando. Muitos que se distraíam olhando as coleções do museu ficavam lá dentro. No final do primeiro dia, o homem dos tijolos tinha atraído mais de 1000 pessoas ao museu. Dias depois, a polícia mandou que ele parasse e desistisse das suas caminhadas. As multidões estavam impedindo o trânsito. A brincadeira dos tijolos parou, mas milhares de nova-iorquinos tinham entrado no museu e muitos se converteram em fãs de P.T. Barnum. Barnum colocava uma banda de músicos num balcão que dava para a rua, sob um enorme estandarte dizendo música de graça para milhões. Que generosidade, pensavam os nova-iorquinos ao se aglomerarem para ouvir os concertos gratuitos. Mas Barnum se esforçava para contratar os piores músicos que pudesse encontrar. E assim que a banda atacava, as pessoas se apressavam para comprar entradas para o museu, onde ficariam longe do barulho da banda e das vaias da multidão. Uma das primeiras curiosidades de Barnum a excursionar pelo país foi Joyce Hatt, uma mulher que ele dizia ter 161 anos de idade e anunciava como uma escrava que tinha sido babá de George Washington. Depois de vários meses, as multidões começaram a encolher. Então Barnum enviou uma carta anônima aos jornais dizendo que Hatt era uma fraude. Joyce Hatt, escreveu ele, não é um ser humano, mas um autômato feito de barbatana de baleia, borracha e inúmeras molas. Quem ainda não tinha se interessado em vê-la ficou logo curioso, e os que já a tinham visto pagaram para vê-la de novo e descobrir se o boato era verdade ou não. Em 1842, Barnum comprou a carcaça do que se supunha ser uma sereia. A criatura parecia um macaco com corpo de peixe, mas a cabeça e o corpo estavam perfeitamente ligados. Era realmente uma maravilha. Depois de algumas pesquisas, Barnum descobriu que a criatura tinha sido habilmente montada no Japão, onde a peça já tinha causado um grande rebuliço. Não obstante, ele publicou artigos nos jornais de todo o país dizendo que a sereia tinha sido capturada nas Ilhas Fiji. Enviou também aos jornais xilogravuras retratando sereias. Quando ele exibiu o espécime no seu museu, um debate nacional havia se instalado sobre a existência destas criaturas míticas. Meses antes da campanha de Barnum, ninguém sabia nem se interessava em saber o que eram as sereias. Agora, todos falavam delas como se fossem reais. Multidões se reuniam em números recordes para ver a sereia de Fiji e para ouvir debates sobre o assunto. Poucos anos depois, Barnum excursionou pela Europa com um general Pequeno Polegar, um anão de 5 anos de idade, de Connecticut,
que Barnum dizia ser um menino inglês de 11 anos e que ele tinha treinado para fazer coisas notáveis. Nesta turnê, o nome de Barnum chamou tamanha atenção que a Rainha Vitória, modelo de sobriedade, requisitou uma audiência privada com ele e o seu talentoso anão no Palácio de Buckingham. A imprensa inglesa pode ter ridicularizado Barnum, mas Vitória se divertiu regiamente com ele e depois disso ele nunca deixou de respeitá-la. Interpretação. Barnum compreendeu a verdade fundamental de como chamar a atenção. Quando o olhar das pessoas se volta para você, você tem uma legitimidade especial. Para Barnum, despertar interesse significava despertar uma multidão, como ele escreveu mais tarde. Toda multidão tem um raio de esperança, e as multidões tendem a agir em conjunto. Se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua, outras farão o mesmo. Elas se juntam como chumaços de poeira. Aí então um empurrãozinho e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show. Para criar uma multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para outras pessoas, fará isso às suas custas. Barnum absorvia impiedosamente a atenção de seus adversários, sabendo o artigo valioso que ela é. No início da sua ascensão até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. Não tinha importância se a crítica aos seus shows era negativa ou como o ataque às suas mistificações era caluniosamente pessoal. Barnum jamais se queixava. Se o crítico de um jornal fosse muito agressivo, ele o convidava para uma estreia e lhe dava o melhor lugar da casa. Ele até escrevia cartas anônimas atacando seu próprio trabalho, só para o seu nome aparecer nos jornais. Do ponto de vista de Barnum, a atenção, negativa ou positiva, era o principal ingrediente do seu sucesso. A pior coisa no mundo para o homem que quer a fama, a glória e, é claro, o poder é ser ignorado. Se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa, deve assegurar que o seu cavalo esteja belamente ajeazado, que ele mesmo esteja adequadamente vestido, com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção com tamanha certeza quanto o ímã atrai o ferro. Baldassare Castiglione, 1478-1529. As chaves do poder. Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Tem de se aprender a chamar a atenção, com tanta certeza quanto o ímã atrai o ferro. No início da sua carreira, você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade, uma imagem que o destacará dos outros. Esta imagem pode ser algo como um estilo de se vestir característico, ou um cacoete da personalidade que diverte as pessoas, e elas comentam. Uma vez estabelecida a imagem, você tem uma aparência, um lugar no céu para a sua estrela. É um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica, que ser atacado é uma coisa ruim. Nada está mais longe da verdade. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro, você não deve discriminar entre tipos diferentes de atenção. No final, todos lhe serão favoráveis. Barnum, já vimos, recebeu bem os ataques pessoais e não sentiu necessidade de se defender. Ele deliberadamente atraiu para si a imagem do charlatão. Na corte de Luís XIV havia muitos escritores e artistas talentosos, grandes beldades, homens e mulheres de virtude impecável, mas ninguém era mais falado do que o singular Duque de Lauzun. O duque era baixo, quase um anão, e inclinado aos tipos mais insolentes de comportamento, dormia com a amante do rei e insultava abertamente não só os outros cortesãos como o próprio rei.
Luiz, entretanto, se divertia tanto com as excentricidades do duque que não suportava suas ausências da corte. Era simples. A estranheza da personalidade do duque chamava a atenção. Uma vez enfeitiçados por ele, queriam-no por perto a qualquer custo. A sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da mediocridade geral. Não tenha medo, portanto, das qualidades que o tornam diferente dos outros e chamam a atenção para você. Corteje a controvérsia até o escândalo. É melhor ser atacado, até caluniado, do que permanecer ignorado. Todas as profissões obedecem a esta lei e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista. O grande cientista Thomas Edison sabia que para conseguir dinheiro tinha de permanecer visível ao público a qualquer custo. Quase tão importante quanto as próprias invenções era a forma como ele as apresentava ao público e chamava a atenção. Edison projetava experiências visualmente estonteantes para exibir suas descobertas com a eletricidade. Falava de futuras invenções que pareciam fantásticas na época, robôs e máquinas que poderiam fotografar o pensamento, nas quais ele não tinha nenhuma intenção de gastar a sua energia, mas que fazia o público falar dele. Ele fazia tudo para conseguir mais atenção do que o seu grande rival, Nikola Tesla, que na verdade talvez fosse mais brilhante, porém cujo nome era bem menos conhecido. Em 1915, espalhou-se o boato de que Edison e Tesla, naquele ano, dividiriam um prêmio Nobel de Física. O prêmio acabou indo para um par de físicos ingleses. Só mais tarde se descobriu que a comissão julgadora tinha realmente procurado Edison, mas ele recusou, não querendo compartilhar o prêmio com Tesla. Nessa época, a sua fama estava mais garantida do que a de Tesla, e ele achou melhor recusar a honra do que permitir que o seu rival recebesse a atenção que os dois teriam igualmente se dividissem o prêmio. Se você se encontrar numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar atenção, um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível, a mais famosa, a mais poderosa que encontrar. Quando Pietro Aretino, jovem criado doméstico romano do início do século XVI, quis chamar a atenção como versejador, decidiu publicar uma série de poemas satíricos ridicularizando o Papa e o seu afeto por um elefante domesticado. O ataque tornou Aretino conhecido imediatamente. Um ataque difamador a uma pessoa em posição de poder teria um efeito semelhante. Lembre-se, entretanto, de usar essas táticas raramente, depois de chamar a atenção do público, para não desgastá-la. Uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. De outra forma, o público se cansa, se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela. O jogo requer constante vigilância e criatividade. Pablo Picasso jamais se deixava misturar com o pano de fundo. Se o seu nome se tornava associado demais a um determinado estilo, ele deliberadamente confundia o público com uma nova série de quadros, contrariando todas as expectativas. Melhor criar algo feio e perturbador, acreditava ele, do que deixar que os espectadores se acostumassem demais com o trabalho dele. Compreenda. As pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações elas são capazes de prever. Se você lhes mostrar quem está no controle jogando contra suas expectativas, ao mesmo tempo infunde respeito e retesa os fios da atenção que estão escapulindo. Imagem. Luzes da ribalta. O ator que se coloca sob as luzes dos refletores acentua sua presença. Todos os olhos estão sobre ele. Só há espaço para um ator de cada vez sob esse estreito raio luminoso. Faça o que for necessário para ficar em foco. Mova-se com gestos tão amplos, divertidos e escandalosos que a luz continue sobre você enquanto os outros atores ficam na sombra. A autoridade. Ostente e seja visto. O que não é visto é como se não existisse. Foi a luz que deu brilho a toda a criação.
A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências e faz tudo renascer, especialmente se apoiada pelo mérito autêntico. Baltazar Gracian, 1601-1658. Parte 2. Cria um ar de mistério. Em um mundo cada vez mais banal e familiar, o que parece enigmático chama logo a atenção. Nunca deixe claro demais o que você está fazendo ou vai fazer. Não revele todas as suas cartas. Um ar de mistério acentua sua presença, também cria expectativa. Todos estarão olhando para ver o que acontecerá em seguida. Use o mistério para enganar, seduzir, até assustar. A lei observada. Em 1905, começaram a se espalhar boatos por toda Paris a respeito de uma jovem oriental que dançava numa casa particular, envolta em véus que ia aos poucos descartando. Um jornalista local que a vira dançar relatou que uma mulher do Extremo Oriente tinha vindo para a Europa carregada de perfumes e joias para introduzir algumas das riquezas da cor e da vida oriental na sociedade já saciada das cidades europeias. Em breve, todos sabiam o nome da dançarina, Mata Hari. No início daquele ano, no inverno, pequenas e selecionadas plateias se reuniam num salão cheio de estátuas indianas e outras relíquias, enquanto uma orquestra tocava músicas inspiradas em melodias indianas e javanesas. Depois de manter todos aguardando e imaginando o que ia acontecer, Mata Hari aparecia de repente, numa roupa estonteante, um corpete de algodão branco coberto de joias do estilo indiano, tiras revestidas de joias na cintura, sustentando um sarongue que revelava tanto quanto escondia braceletes nos braços. E aí, Mata Hari dançava, num estilo que ninguém tinha visto antes na França, o corpo todo oscilando como em transe. Ela contava à sua plateia excitada e curiosa que suas danças falavam de histórias da mitologia indiana e do folclore javanês. Em breve, a nata de Paris e embaixadores de terras distantes competiam por um convite para o salão, onde corria a boca pequena que Mata Hari, na verdade, executava danças sagradas, nua. O público queria saber mais a seu respeito. Ela disse aos jornalistas que a sua origem era holandesa, mas fora criada na ilha de Java. Falava também do tempo que passara na Índia, como tinha aprendido as danças indianas sagradas e como as mulheres indianas eram capazes de atirar, cavalgar, calcular logaritmos e conversar sobre filosofia. No verão de 1905, embora poucos parisienses tivessem mesmo visto Mata Hari dançar, seu nome estava em todas as bocas. Como Mata Hari continuava dando entrevistas, a história das suas origens estava sempre mudando. Ela tinha sido criada na Índia. Sua avó materna era filha de uma princesa javanesa. Ela tinha vivido na ilha de Sumatra, onde se distraía cavalgando de arma na mão e arriscando a vida. Ninguém sabia nada ao certo sobre a sua vida, mas os jornalistas não se incomodavam com as alterações na sua biografia. Eles a comparavam a uma deusa indiana, uma criatura das páginas de Baudelaire, o que fosse que suas imaginações quisessem ver nesta mulher misteriosa do Oriente. Em agosto de 1905, Mata Hari se apresentou pela primeira vez em público. As multidões que afluíram para vê-la na noite de estreia provocaram um tumulto. Ela agora era uma figura venerada, gerando muitas imitações. Um crítico escreveu: Mata Hari personifica toda a poesia da Índia, o seu misticismo, a sua voluptuosidade, o seu encanto hipnotizante. Outro observou: se a Índia possui tais tesouros inesperados, então os franceses emigrarão para as margens do Ganges. Em breve a fama de Mata Hari e de suas danças indianas sagradas se alastrou para fora de Paris. Ela era convidada para ir a Berlim, Viena, Milão. Durante os anos seguintes, ela se apresentou por toda a Europa, misturou-se com os círculos mais altos da sociedade e ganhou uma renda que lhe deu uma independência que poucas mulheres tinham naquela época.
Então, quase no fim da Primeira Guerra Mundial, ela foi presa na França, julgada, condenada e finalmente executada como espiã alemã. Somente durante o julgamento a verdade veio à tona. Mata Hari não era de Java ou da Índia, não crescera no Oriente, não tinha uma só gota de sangue oriental nas veias. Seu nome verdadeiro era Margaretha Zelle e viera do norte, da apática província de Friesland, na Holanda. Interpretação. Quando Margaretha Zelle chegou a Paris em 1904, tinha meio franco no bolso. Era uma das milhares de jovens bonitas que vinham em bando todos os anos, aceitando trabalhar como modelos para os artistas, dançarinas de cabarés ou atrizes de espetáculos de vaudeville nos Folies Bergère. Em poucos anos, eram inevitavelmente substituídas por outras mais jovens e quase sempre acabavam nas ruas, prostituindo-se ou voltavam para a cidade de onde tinham vindo, mais velhas e castigadas. A ambição de Zelle era maior. Ela não tinha experiência como dançarina e jamais se apresentara num teatro, mas, quando menina, tinha viajado com a família e assistido a danças locais em Java e Sumatra. Zelle compreendeu claramente que o importante no seu ato não era a dança em si, ou mesmo seu rosto ou corpo, mas a sua habilidade para criar um ar de mistério a seu respeito. O mistério que ela criou não estava apenas na sua dança, ou nas suas roupas, ou nas histórias que contaria, ou nas suas infindáveis mentiras sobre suas origens. Estava numa atmosfera que envolvia tudo o que ela fazia. Não havia nada que se pudesse dizer com certeza sobre ela. Estava sempre mudando, sempre surpreendendo a sua plateia com novas roupas, novas danças, novas histórias. Este ar de mistério deixava o público sempre querendo saber mais, sempre imaginando qual seria o seu próximo movimento. Mata Hari não era mais bonita do que muitas das outras jovens que iam para Paris, e não era particularmente uma boa dançarina. O que a distinguia da massa, o que atraía e segurava a atenção do público e a fez famosa e rica, foi o seu mistério. As pessoas se enfeitiçam com o mistério, porque ele convida a constantes interpretações. Elas nunca se cansam. O que é misterioso não pode ser compreendido, e o que não se pode agarrar e consumir, cria poder. As chaves do poder. No passado, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas, doenças, desastres, déspotas caprichosos, o próprio mistério da morte. O que não podíamos compreender, reimaginávamos na forma de mitos e espíritos. Com o passar dos séculos, todavia, conseguimos por meio da ciência e da razão dar luz à escuridão. O que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável. Mas esta luz tem um preço. Num mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para os seus mistérios e mitos, nós intimamente ansiamos por enigmas, pessoas ou coisas que não possam ser instantaneamente interpretadas, compreendidas, consumidas. Este é o poder do misterioso. Ele convida várias interpretações, excita nossa imaginação, nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso. O mundo se tornou tão familiar e seus habitantes tão previsíveis que aquilo que estiver envolto em mistério quase sempre atrai a luz dos refletores e nos faz olhar. Não imagine que para criar um ar de mistério você tenha de ser magnífico e espantoso. O mistério que está entremeado no seu comportamento diário e é sutil tem esse poder de fascinar e atrair a atenção. Lembre-se, as pessoas, em sua maioria, são francas, são como um livro aberto, raras, se preocupam em controlar suas palavras ou imagem, e são irremediavelmente previsíveis. Contendo-se apenas, ficando em silêncio, pronunciando de vez em quando frases ambíguas, aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade, você emanará uma aura de mistério, e as pessoas ao redor, tentando constantemente interpretar você, ampliarão essa aura. Artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse.
O conde Victor Lustig, aristocrata escroque, sabia muito bem fazer esse jogo. Estava sempre fazendo coisas diferentes ou que pareciam não ter sentido. Apresentava-se nos melhores hotéis, numa limusine dirigida por um motorista japonês. Ninguém tinha visto um motorista japonês antes, portanto, isto parecia exótico e diferente. Lustig vestia-se com roupas muito caras, mas sempre com alguma coisa fora de propósito, uma medalha, uma flor, uma braçadeira, pelo menos em termos convencionais. Isto não era visto como deselegância, mas como um toque excêntrico e intrigante. Nos hotéis ele era visto recebendo telegramas a toda hora, um após outro, que o seu motorista japonês vinha lhe trazer, telegramas que ele rasgava com o maior descaso. De fato eram falsos, totalmente em branco. Ele se sentava sozinho na sala de jantar, lendo um livro grande e impressionante, sorria para as pessoas, mas continuava distraído. Dentro de poucos dias, é claro, todo o hotel estava alvoroçado, querendo saber quem era aquele homem estranho. Toda esta atenção permitia a Lustig atrair facilmente as suas vítimas. Elas imploravam pela sua confiança e companhia. Todos queriam ser vistos com aquele misterioso aristocrata. E diante deste enigma perturbador, nem percebiam que estavam sendo roubados. Um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo. Fez Mata Hari, uma mulher de aparência e inteligência medianas, parecer uma deusa, e a sua dança divinamente inspirada. Uma aura de mistério em torno de um artista torna a sua arte imediatamente mais intrigante, um truque que Marcel Duchamp usava com grande efeito. É muito fácil. Fale pouco sobre o seu trabalho, provoque e excite com comentários sedutores, até contraditórios, depois recue e deixe que os outros tentem entender. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior, a de tentar entendê-las. Em graus controláveis, elas também evocam o medo que envolve tudo que é incerto ou desconhecido. Todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama a atenção e cria uma presença intimidante. Mao Tse-tung, por exemplo, cultivou inteligentemente uma imagem enigmática. Ele não se preocupava em parecer incoerente ou se contradizer. A própria contraditoriedade de seus atos e palavras significava que ele estava sempre no domínio da situação. Ninguém, nem mesmo a sua própria esposa, jamais sentiu que o compreendia, e ele, portanto, parecia uma figura exagerada. Isto também significava que o público estava sempre prestando atenção nele, sempre ansioso para testemunhar o seu próximo movimento. Se a sua posição social o impede de envolver totalmente seus atos em mistério, você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio. De vez em quando, haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você. Assim você mantém as pessoas ao seu redor na expectativa, provocando o tipo de atenção que o torna poderoso. Feita corretamente, a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Púnica, 219 a 202 a.C., Aníbal, o grande general cartaginês, ia destruindo tudo na sua marcha sobre Roma. Aníbal era conhecido por sua esperteza e duplicidade. Sob a sua liderança, o exército cartaginês, embora menor do que o de Roma, vinha constantemente vencendo em estratégia e habilidade. Numa ocasião, entretanto, as sentinelas avançadas de Aníbal cometeram um engano terrível, levando suas tropas para um terreno pantanoso com o mar na retaguarda. O exército romano bloqueou as passagens pela montanha que levavam ao interior, e o seu general, Fábio, ficou em êxtase. Finalmente Aníbal caíra na armadilha. Colocando suas melhores sentinelas nessas passagens, ele arquitetou um plano para destruir as forças de Aníbal. Mas, no meio da noite, as sentinelas viram lá embaixo uma cena misteriosa. Uma enorme procissão de luzes dirigia-se para a montanha. Milhares e milhares de luzes. Se era o exército de Aníbal, tinha de repente centuplicado.
As sentinelas discutiram exasperadas o que seria aquilo, reforços vindos do mar, tropas que estavam escondidas naquela área, fantasmas, nenhuma explicação fazia sentido. Enquanto observavam, fogueiras se acenderam por toda a montanha e uma barulhada terrível veio lá de cima, como o som de 1 milhão de cornetas. Demônios, eles pensaram. As sentinelas, as mais corajosas e sensatas do exército romano, abandonaram seus postos em pânico. No dia seguinte, Aníbal tinha escapado do pântano. Qual foi o truque? Teria ele invocado realmente os demônios? Na verdade, o que ele fez foi mandar amarrar feixes de galhos nos chifres de milhares de bovinos que viajavam com suas tropas como bestas de carga. Os galhos foram então acesos, dando a impressão de tochas de um enorme exército subindo a montanha. Quando as chamas começaram a queimar a pele dos animais, eles dispararam em todas as direções, berrando enlouquecidos e ateando fogo por toda a encosta. A chave para o sucesso desse artifício não foram as tochas, o fogo ou o barulho, mas o enigma criado por Aníbal, que chamou a atenção das sentinelas e gradativamente as aterrorizou. Do alto da montanha, era impossível explicar aquela visão bizarra. Se as sentinelas tivessem achado a explicação, teriam permanecido em seus postos. Se você se vir numa armadilha, encurralado e na defensiva, tente uma experiência simples. Faça algo que não possa ser facilmente explicado ou interpretado. Escolha uma ação simples, mas execute-a de uma forma que desestabilize o seu adversário, com muitas interpretações possíveis, tornando obscuras as suas intenções. Não seja simplesmente imprevisível, embora esta tática também possa dar certo, ver Lei 17. Como Aníbal cria uma cena que não possa ser entendida. Vai parecer que sua loucura não tem propósito, é sem pé nem cabeça, sem nenhuma explicação possível. Se você fizer isso certo, vai deixar todos tremendo de medo e as sentinelas abandonarão seus postos. Chame a isso de tática da loucura fingida de Hamlet, pois Hamlet a usa com grande efeito na peça de Shakespeare, assustando o padrasto Cláudio com seu comportamento enigmático. O misterioso faz a sua força parecer maior, o seu poder mais aterrorizante. Imagem. A dança dos véus. Os véus envolvem a dançarina. O que eles revelam excita. O que eles escondem aumenta o interesse, a essência do mistério. A autoridade. Quando você não se declara imediatamente, cria expectativas. Misture um pouco de mistério em tudo e o próprio mistério despertará a veneração. E quando você explicar, não seja muito explícito. Desta maneira, você imita o jeito divino quando faz os homens ficarem observando maravilhados. Baltazar Gracia, 1601-1658. O inverso. No início da sua subida ao topo, você deve chamar a atenção a todo custo. Mas durante a subida, você deve ir constantemente se adaptando. Não canse o público sempre com a mesma tática. Um ar de mistério funciona como uma maravilha para aqueles que precisam desenvolver uma aura de poder e se fazer notados, mas deve parecer uma atitude comedida e controlada. Mata Hari exagerou muito nas suas invenções, embora falsa a acusação de ser uma espiã, na época a hipótese pareceu razoável, porque todas as suas mentiras a fizeram parecer suspeita e nefasta. Não deixe que o seu ar de mistério se transforme lentamente numa reputação de trapaceiro. O mistério que você criar deve parecer um jogo divertido e inofensivo. Reconheça quando está indo longe demais e recue. Há momentos em que a necessidade de atenção deve ser adiada e quando a última coisa que se quer é o escândalo e a notoriedade. A atenção que você chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você. Não, de maneira alguma, se eles estiverem seguros. Comparado com eles, você não só parecerá mesquinho como desesperado.
É uma arte saber quando chamar a atenção e quando se retrair. Lola Montez foi uma das grandes mestras na arte de conseguir a atenção. Ela ascendeu de uma origem de classe média irlandesa para o status de amante de Franz Liszt e depois amante e conselheira política do rei Ludovico da Bavária. No final da vida, entretanto, ela perdeu as medidas. Em Londres, em 1850, ia haver uma apresentação de Macbeth, a peça de Shakespeare, com o maior ator da época, Charles John Keane. Compareceriam todas as pessoas importantes da sociedade inglesa. Disseram que até a rainha Vitória e o príncipe Alberto iam aparecer em público. O costume daquele período exigia que todos já estivessem sentados quando a rainha chegasse. Portanto, todos chegaram um pouco mais cedo e quando a rainha entrou no camarote real, a plateia inteira obedeceu ao protocolo, ficando de pé e aplaudindo. O casal real esperou, depois cumprimentou o público. Todo mundo se sentou e as luzes foram se apagando. Aí, de repente, todos os olhos se voltaram para um camarote oposto ao da rainha Vitória. Uma mulher surgiu das sombras e tomou o seu lugar depois da rainha. Era Lola Montez. Ela usava uma tiara de diamantes sobre os cabelos escuros e um longo casaco de pele sobre os ombros. As pessoas sussurraram pasmas quando o casaco de arminho caiu, revelando um vestido decotado de veludo vermelho. Girando a cabeça, a plateia podia ver que o casal real deliberadamente evitava olhar para o camarote de Lola. A plateia seguiu o exemplo de Vitória e pelo resto da noite Lola Montez foi ignorada. Depois daquela noite, ninguém da sociedade elegante ousou ser visto em sua companhia. Todos os seus poderes magnéticos se inverteram. As pessoas fugiam ao vê-la. Seu futuro na Inglaterra estava encerrado. Por conseguinte, não parecia estar excessivamente querendo atenção, porque isso é sinal de insegurança, e insegurança afasta o poder. Compreenda que existem momentos em que não é interessante para você ser o centro das atenções. Na presença de um rei ou rainha, por exemplo, ou o equivalente, incline-se e fique na sombra. Não entre em competição. Notas: A Vespa e o Príncipe. Uma vespa chamada Rabo de Agulha há muito procurava algo para fazer que a tornasse famosa para sempre. Um dia ela entrou no palácio do rei e picou o príncipezinho que estava na cama. O príncipe acordou, gritando muito. O rei e seus cortesãos correram para ver o que tinha acontecido. O príncipe gritava e a vespa continuava picando. Os cortesãos tentaram pegar a vespa e cada um, por sua vez, também foi picado. Todos no Palácio Real correram para lá. Rápido a notícia se espalhou e as pessoas vieram em bando. A cidade estava em polvorosa, todos os negócios suspensos. Disse a vespa para si mesma antes de morrer de tanto esforço: um nome sem fama é como fogo sem chama. Nada como chamar a atenção a qualquer preço. Fábula indiana. Mesmo quando ralham comigo, tenho a minha cota de fama. Pietro Aretino, 1492-1556. O artista da corte. A obra apresentada voluntariamente a um príncipe estaria destinada a parecer especial de alguma forma. O próprio artista poderia também tentar atrair a atenção da corte com seu comportamento. No julgamento de Vassaris, Sodoma era famoso tanto por suas excentricidades como por sua reputação de bom pintor. Como ao Papa Leão X agradavam esses indivíduos estranhos e levianos, ele nomeou Sodoma cavaleiro, fazendo com que o artista perdesse completamente a cabeça. Van Mander achou esquisito que os produtos das experiências de Cornelis Quetel, com pinturas feitas com a boca e o pé, fossem compradas por pessoas notáveis, devido à sua estranheza. Mas Quetel estava apenas acrescentando uma variação a experiências semelhantes de Tiziano, Hugo de Carpi e Palma Giovanni, que, segundo Boschini, pintaram com os dedos porque desejava imitar o método usado pelo Supremo Criador.
Van Mander relata que Gossaert chamou a atenção do imperador Carlos V ao usar uma fantástica roupa de papel. Ao fazer isso, ele estava adotando as táticas usadas por Dinocrates, que para ter acesso a Alexandre, o Grande, dizem que apareceu disfarçado de Hércules nu quando o monarca estava sendo julgado. The Court Artist, Martin Wonck, 1993. Pasta 7. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Julgamento. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosos, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No final, seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado. Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. A lei transgredida e a lei observada. Em 1883, um jovem cientista sérvio chamado Nikola Tesla estava trabalhando para a divisão europeia da Continental Edison Company. Ele era um brilhante inventor, e Charles Batchelor, gerente da fábrica e amigo pessoal de Thomas Edison, convenceu-o a tentar a sorte na América, dando-lhe uma carta de recomendação para o próprio Edison. Assim teve início uma vida de desgostos e tribulações que duraram até a sua morte. Quando Tesla se encontrou com Edison em Nova York, o famoso inventor o contratou na hora. Tesla trabalhava 18 horas por dia, descobrindo maneiras de melhorar os dínamos primitivos de Edison. Acabou se oferecendo para desenhar tudo de novo. Para Edison parecia uma tarefa monumental que poderia levar anos sem que se chegasse a uma conclusão. Mas ele falou para Tesla: "Você tem $50.000 para fazer isso, se conseguir." Tesla batalhou dia e noite no projeto e já em um ano apresentou uma versão bem melhorada do dínamo, completa, com controles automáticos. Ele foi contar a novidade para Edison e receber os seus $50.000. Edison gostou das melhorias pelas quais ele e a sua empresa ficariam com o crédito, mas quanto ao dinheiro, ele disse ao jovem sérvio: "Tesla, você não compreende o nosso humor americano." E ofereceu, em vez disso, um pequeno aumento. A obsessão de Tesla era criar um sistema de corrente alternada, AC, de eletricidade. Edison acreditava no sistema de corrente contínua, DC, e não só se recusou a apoiar a pesquisa de Tesla, como mais tarde fez o possível para sabotá-lo. Tesla voltou-se para o grande magnata de Pittsburgh, George Westinghouse, que tinha aberto a sua própria empresa de eletricidade. Westinghouse custeou totalmente a pesquisa de Tesla e lhe ofereceu um acordo generoso de direitos autorais baseado em lucros futuros. O sistema AC que Tesla desenvolveu ainda é o padrão usado hoje em dia. Mas, depois de registrar as patentes em seu nome, outros cientistas se apresentaram reivindicando o crédito da invenção, alegando terem feito o trabalho inicial para ele. Seu nome se perdeu na confusão e o público passou a associar a invenção ao próprio Westinghouse. Um ano depois, Westinghouse perdeu o controle da empresa para J.P. Morgan, que o fez rescindir o generoso contrato de direitos autorais que tinha assinado com Tesla. Westinghouse explicou ao cientista que a sua empresa não sobreviveria se tivesse que lhe pagar direitos autorais plenos. Ele convenceu Tesla a aceitar a compra das suas patentes por $216.000, uma grande quantia, sem dúvida, porém muito menor do que os 12 milhões que valiam na época. Os financistas tinham despojado Tesla do dinheiro, das patentes e essencialmente do crédito pela maior invenção da sua carreira. O nome de Guglielmo Marconi ficou para sempre associado à invenção do rádio, mas poucos sabem que para produzir a sua invenção ele enviou um sinal através do Canal da Mancha em 1899. Marconi usou uma patente que Tesla havia registrado em 1897 e que o seu trabalho dependeu da pesquisa de Tesla. Mais uma vez,
Tesla não recebeu nenhum dinheiro e nem crédito. Tesla inventou um motor a indução, assim como o sistema de energia AC, e ele é o verdadeiro pai do rádio. Mas nenhuma dessas descobertas traz o seu nome. Já velho, ele viveu na pobreza. Em 1917, durante os anos em que viveu pobre, disseram a Tesla que ele receberia a medalha Edison, conferida pelo American Institute of Electrical Engineers. Ele recusou a medalha. Os senhores estão propondo, disse ele, me homenagear com uma medalha que eu vou prender no casaco e ficar me exibindo para os membros do seu instituto durante uma simples hora. Vão decorar o meu corpo e continuar deixando morrer a míngua, por falta de reconhecimento, a minha mente e os seus produtos criativos que forneceram a base principal para a existência do seu instituto. Interpretação. Muitos alimentam a ilusão de que a ciência, por lidar com fatos, está acima de rivalidades mesquinhas que atrapalham o resto do mundo. Nikola Tesla era um desses. Ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com a fama ou a riqueza. Mais velho, entretanto, isto arruinou seu trabalho científico. Sem estar associado a nenhuma descoberta em particular, ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias. Enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro, outros roubavam as patentes que ele já havia desenvolvido e ficavam com a glória. Ele queria fazer tudo sozinho, mas só conseguiu se exaurir e empobrecer. Edison era o oposto de Tesla. Ele não era propriamente um grande pensador científico ou um inventor. Certa vez disse que não precisava ser um matemático porque podia contratar um. Esse era o principal método de Edison. Ele era, na verdade, um homem de negócios e marketing. Identificava as tendências e oportunidades onde elas estivessem e depois contratava os melhores da área para trabalhar para ele. Se necessário, roubava dos concorrentes. Mas o seu nome é muito mais conhecido do que o de Tesla e está associado a um número muito maior de invenções. Temos aí duas lições. Primeiro, o crédito por uma invenção ou criação é tão importante, se não mais importante, do que a própria invenção. Você deve garantir para si próprio o crédito e impedir que outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas. Para isso, você deve se manter vigilante e implacável, guardar silêncio sobre a sua invenção até ter certeza de não haver nenhum abutre voando por perto. Segundo, aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em causa própria. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar as suas forças, deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito, mas eu sei como roubar. Thomas Edison, 1847-1931. As chaves do poder. A dinâmica do mundo do poder é a da selva. Há os que vivem caçando e matando, e há também um vasto número de criaturas, hienas, abutres, que vivem do que os outros caçam. Estes últimos, tipos menos imaginativos, com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder. Eles compreendem desde cedo, entretanto, que se esperarem bastante, sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles. Não seja ingênuo. Agora mesmo, enquanto você se esforça em algum projeto, existem abutres ao redor tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade. É inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado como fez Tesla. Melhor se proteger e aprender a jogar. Uma vez tendo estabelecido uma base de poder, torne-se você mesmo um abutre e poupe um bocado do seu tempo e energia. Dos dois polos deste jogo, um pode ser ilustrado com o exemplo do explorador Vasco Nunes de Balboa. Balboa tinha uma obsessão, a descoberta de Eldorado, uma cidade lendária de grandes riquezas.
No início do século XVI, depois de inúmeras dificuldades e vários esbarrões com a morte, ele encontrou evidências de um grande e rico império no sul do México, no atual Peru. Conquistando este império, o Inca, e roubando seu ouro, ele se tornaria o segundo Cortés. O problema é que assim que descobriu isso, a notícia se espalhou entre centenas de outros conquistadores. Ele não sabia que metade do jogo era ficar quieto e observar atentamente ao redor. Poucos anos depois de descobrir o local do Império Inca, um soldado do seu próprio exército, Francisco Pizarro, ajudou para que ele fosse decapitado por traição. Pizarro se apossou do que Balboa tinha passado tantos anos tentando encontrar. O outro polo é o do artista Rubens, que no final da carreira se viu inundado de pedidos de quadros. Ele criou um sistema. No seu grande estúdio, ele empregava dezenas de grandes pintores, um especializado em mantos, outro em fundos e assim por diante. Ele criou uma vasta linha de produção em que um grande número de telas eram feitas ao mesmo tempo. Quando um cliente importante o visitava no estúdio, Rubens dava folga aos seus pintores contratados. Enquanto o cliente ficava observando de um balcão, Rubens trabalhava num ritmo incrível, com inacreditável energia. O cliente saía maravilhado com este homem prodigioso, capaz de pintar tantas obras de arte em tão pouco tempo. Esta é a essência da lei. Aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com o crédito, e parecerá que você tem energia e poder divinos. Se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho, não irá muito longe e vai sofrer o destino dos Balboa e Tesla da vida. Encontre gente com as habilidades e a criatividade que você não tem. Contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar na frente dos nomes deles, ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você quem fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua e o mundo o verá como um gênio. Existe uma outra aplicação desta lei que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos. Use o passado, um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton chamou isso de subir nos ombros de gigantes. Ele queria dizer que ao fazer suas descobertas, ele tinha se baseado em conquistas alheias. A grande parte da sua aura de gênio, ele sabia, podia ser atribuída à sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade, medievais ou renascentistas. Shakespeare pediu emprestado enredos, caracterizações e até diálogos de Plutarco, entre outros autores, pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sutil psicologia e nas citações espirituosas. Quantos outros autores depois, por sua vez, tomaram emprestado, plagiaram, de Shakespeare? Nós sabemos como é raro os políticos atualmente escreverem os seus próprios discursos. Suas próprias palavras não lhes conquistariam um só voto. Sua eloquência e sagacidade, se ela existe, se deve a um redator de discursos. Outras pessoas fazem o trabalho, eles ficam com o crédito. O avesso é que esse tipo de poder está disponível para todos. Aprenda a usar o conhecimento do passado e você parecerá um gênio, mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador. Escritores que se aprofundaram na natureza humana, antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e loucura humana, reis e rainhas que aprenderam da maneira mais difícil a lidar com o peso do poder, o conhecimento deles está acumulando poeira, esperando que você suba nos seus ombros. A sagacidade deles pode ser a sua sagacidade. A capacidade deles pode ser a sua capacidade. E eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros sem fim, gastar tempo e energia tentando fazer coisas a partir da sua própria experiência. Ou pode usar os exércitos do passado. Como disse Bismarck certa vez, os tolos dizem que aprendem pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. Imagem. O abutre. De todas as criaturas na selva, ele é o que tem a vida mais fácil.
O trabalho difícil dos outros é o seu trabalho. O fracasso dos outros em sobreviver se torna o seu alimento. Fique de olho no abutre. Enquanto você está se esforçando, ele sobrevoa. Não lute contra ele. Junte-se a ele. A autoridade. Há muito o que saber. A vida é curta e a vida não é vida sem conhecimento. É, por conseguinte, um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo. Assim, enquanto os outros suam, você ganha a reputação de um oráculo. Baltazar Gracian, 1601-1658. Inverso. Há momentos em que ficar com o crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato. Se o seu poder não está solidamente estabelecido, vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores. Para ser um brilhante explorador de talentos, a sua posição tem de ser inabalável, ou você será acusado de fraude. Tenha certeza de saber quando é interessante você dividir o crédito com os outros. É muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior. A histórica visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originalmente ideia dele, mas jamais teria se realizado não fosse a hábil diplomacia de Henry Kissinger. Nem teria tido tanto sucesso sem a habilidade de Kissinger. Não obstante, na hora de ficar com o crédito, Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão. Sabendo que a verdade acabaria se revelando, ele teve o cuidado de não colocar em risco a sua posição no curto prazo, apropriando-se das luzes. Kissinger jogou com esperteza. Ficou com o crédito pelo trabalho dos que estavam abaixo dele, enquanto graciosamente deu o crédito do seu próprio esforço aos que estavam acima. É assim que se joga. Notas. A tartaruga, o elefante e o hipopótamo. Um dia, a tartaruga encontrou o elefante que trombeteou. Sai do meu caminho, sua fracota. Posso pisar em você. A tartaruga não teve medo e continuou onde estava. Então o elefante pisou nela, mas não conseguiu esmagá-la. Não se vanglorie, senhor elefante, sou tão forte quanto o senhor, disse a tartaruga, mas o elefante riu. Então a tartaruga convidou-o para ir até a sua montanha na manhã seguinte. No dia seguinte, antes de o sol nascer, a tartaruga desceu correndo a montanha até o rio, onde encontrou o hipopótamo que ia para a água depois da sua refeição noturna. Senhor Hipo, vamos brincar de cabo de guerra? Aposto que sou tão forte quanto o senhor, disse a tartaruga. O hipopótamo riu dessa ideia ridícula, mas concordou. A tartaruga trouxe uma corda comprida e disse ao hipopótamo para segurá-la com a boca até ela gritar. Ei! Aí a tartaruga correu para cima do morro, onde encontrou o elefante, que já estava impaciente. Ela lhe deu a outra ponta da corda e disse, quando eu disser, ei, puxe e verá quem de nós é o mais forte. Depois, desceu metade do morro até um lugar onde não pudesse ser vista e gritou, ei! O elefante e o hipopótamo puxaram e puxaram, mas um não conseguia mover o outro do lugar. Suas forças eram iguais. Ambos concordaram que a tartaruga era tão forte quanto eles. Não faça nunca o que os outros podem fazer por você. A tartaruga deixou que os outros trabalhassem por ela e ficou com o crédito. Fábula do Zaire. Certamente, se o caçador confia na segurança do seu carro, usa as pernas dos seus 6 cavalos e faz o Ang-Liang segurar as rédeas. Então ele não se cansa e acha fácil pegar animais ligeiros. Agora suponha que ele despreze as vantagens do carro, desista das pernas úteis dos cavalos e da habilidade de Wang Liang e desça para correr atrás dos animais. Então, mesmo que suas pernas sejam tão rápidas quanto as de Lu Xi, ele não chegaria a tempo para pegar os animais. De fato, quando se usa bons cavalos e bons carros, bastam simples criados e criadas para pegar os animais. Han Fei Tzu, filósofo chinês do século III a.C. A galinha cega.
Uma galinha que ficou cega e já estava acostumada a ciscar o chão à procura de alimento, apesar de não enxergar, continuava ciscando ativamente. De que servia isso para a tola trabalhadora? Outra galinha de boa visão, que poupava seus pés delicados, não saía do seu lado e se aproveitava sem ciscar do resultado do seu trabalho, pois sempre que a galinha cega ciscava um grão de centeio, a companheira atenta o devorava. Fábulas, Gotthold Lessing, 1729-1781. Fim de notas. Pasta 8. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca, se for preciso. Julgamento. Quando você força os outros a agir, é você quem está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Seduza-o com a possibilidade de ganhos fabulosos, depois ataque. É você quem dá as cartas. A lei observada. No Congresso de Viena, em 1814, as principais potências da Europa se reuniram para dividir o que sobrara do Império de Napoleão. A cidade estava alegre e os bailes foram os mais esplêndidos de que se tem memória. Pairando sobre os procedimentos, entretanto, estava a sombra do próprio Napoleão. Em vez de ser executado ou exilado para bem longe, ele fora mandado para a ilha de Elba, não muito distante da costa da Itália. Mesmo preso numa ilha, um homem corajoso e criativo como Napoleão Bonaparte deixava todo mundo nervoso. Os austríacos planejavam matá-lo em Elba, mas decidiram que seria arriscado demais. Alexandre I, czar temperamental da Rússia, aumentou ainda mais a ansiedade, tendo um ataque quando lhe negaram uma parte da Polônia. "Cuidado, eu solto o monstro", ele ameaçou. Todos sabiam que ele estava falando de Napoleão. De todos os estadistas reunidos em Viena, só Talleyrand, ex-ministro das Relações Exteriores de Napoleão, parecia calmo e despreocupado. Era como se ele soubesse de algo que os outros desconheciam. Enquanto isso, na ilha de Elba, a vida de Napoleão era um arremedo da sua antiga glória. Como rei de Elba, permitiram-lhe formar uma corte. Havia uma cozinheira, uma roupeira, um pianista oficial e um punhado de cortesãos. Tudo tinha como objetivo humilhar Napoleão, e parecia estar funcionando. Naquele inverno, entretanto, ocorreu uma série de episódios tão estranhos e dramáticos que poderiam constar do roteiro de uma peça de teatro. Elba foi cercada por navios britânicos, com os canhões apontando para todos os pontos de saída possíveis. Mas, de alguma maneira, em plena luz do dia, no dia 26 de fevereiro de 1815, um navio com 600 homens a bordo pegou Napoleão e se pôs ao mar. Os ingleses saíram atrás, mas o navio conseguiu escapar. Esta fuga, quase impossível, deixou as pessoas atônitas em toda a Europa e aterrorizou os estadistas no Congresso de Viena. Embora fosse muito mais seguro sair da Europa, Napoleão não só preferiu voltar à França, como se arriscou ainda mais marchando sobre Paris com um exército mínimo, na esperança de reconquistar o trono. Sua estratégia funcionou. Gente de todas as classes se atirou aos seus pés. Um exército, sob as ordens do Marechal Ney, correu para Paris a fim de prendê-lo, mas quando os soldados viram seu amado ex-líder, mudaram de lado. Napoleão foi declarado novamente imperador. Voluntários inchavam as fileiras de seu novo exército. O delírio tomou conta do país. Em Paris, as multidões estavam enlouquecidas. O rei que tinha substituído Napoleão fugiu do país. Nos 100 dias que se seguiram, Napoleão governou a França. Em breve, porém, a vertigem passou. A França estava na bancarrota, seus recursos quase exauridos, e não havia muito que Napoleão pudesse fazer a respeito. Na Batalha de Waterloo, em junho daquele ano, ele foi finalmente derrotado de vez. Agora seus inimigos tinham aprendido a lição.
Ele foi exilado para a ilha árida de Santa Helena, na costa oeste da África. Dali, ele não tinha mais esperanças de escapar. Interpretação. Somente anos depois, os fatos da dramática fuga de Napoleão da ilha de Elba foram esclarecidos. Antes de se decidir a cometer este ato de ousadia, ele recebeu a visita de pessoas que lhe disseram que ele continuava mais popular do que nunca na França e que o país o aceitaria de novo. Um desses visitantes foi o general austríaco Koller, que convenceu Napoleão de que, se ele escapasse, as potências europeias, Inglaterra inclusive, o receberiam de volta ao poder. Napoleão foi informado secretamente de que os ingleses o deixariam sair, e na verdade a sua fuga se deu no meio da tarde, bem à vista das lunetas inglesas. O que Napoleão não sabia é que por trás disso tudo estava um homem manipulando as cordas, e que este homem era o seu ex-ministro, Talleyrand, e Talleyrand estava fazendo tudo isso não para trazê-lo de volta aos seus dias de glória, mas para acabar de uma vez por todas com Napoleão. Considerando a ambição do imperador, que desestabilizava a Europa, ele havia se voltado contra ele há muito tempo. Quando Napoleão foi exilado para Elba, Talleyrand protestou. Napoleão devia ser mandado para mais longe, argumentou ele, ou a Europa jamais teria paz. Mas ninguém escutou. Em vez de forçar a sua opinião, Talleyrand esperou. Trabalhando em silêncio, ele acabou convencendo Castlereagh e Metternich, os ministros do exterior da Inglaterra e da Áustria. Juntos, estes homens jogaram a isca e Napoleão engoliu. Até a visita de Koller para sussurrar a promessa de glória aos ouvidos do exilado fazia parte do plano. Como um perito jogador de cartas, Talleyrand imaginou tudo com antecedência. Ele sabia que Napoleão cairia na sua armadilha. Previu também que Napoleão levaria o país a uma guerra, a qual, dada a situação de debilidade em que se encontrava a França, só poderia durar poucos meses. Um diplomata em Viena, que compreendeu que Talleyrand estava por trás de tudo, disse: ele tocou fogo na casa para salvá-la da peste. Quando eu lanço a isca para o servo, não atiro na primeira corça que aparece, mas aguardo até que todo o rebanho esteja reunido. Otto von Bismarck, 1815-1898. As chaves do poder. Quantas vezes este cenário se repetiu na história? Um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, o seu poder chega a um ponto máximo e em breve tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem, tentando manter o seu poder. Ele se esgota indo de um lado para o outro e inevitavelmente entra em colapso. O motivo para este padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação.